Bom, então a gente falou sobre herança dominante, algumas particularidades da herança dominante, né? É, mutações novas, mosaicismo, penetrância incompleta. Por que que penetrância incompleta existe, né? Provavelmente existem várias explicações para a penetrância incompleta. Eu vou falar para vocês agora sobre um tipo particular de alteração genética. Inclusive, é muito bom a gente ter visto a aula de alterações, tipos de alterações bem no início, porque esse é um tipo de alteração bem interessante que causou muitos desafios, né, na hora de descrever os pacientes e os padrões de herança. Existe um tipo de alteração chamada de mutações dinâmicas. Por que isso? Existem regiões do genoma que elas têm repetições. Tá? Essas repetições elas podem ser de trechos bem pequenos, como trinucleotídeos, até trechos maiores, que são repetidos dezenas a centenas, em alguns casos milhares de vezes no genoma. Então, você tem aqui um exemplo de trinucleotídeos CAG, que eles podem ser repetidos ao longo de alguma região ali do genoma. Essa repetição ela causa um potencial problema na hora de replicar o DNA. Um desses problemas ele pode ser, por exemplo, o mau alinhamento entre duas regiões homólogas. Então, você tem uma repetição, você pode acabar alinhando, né? Você pode acabar pareando ali os cromossomos em vários lugares, por serem repetições. Na hora de replicar, isso pode causar um problema em que a referência, né, do DNA com as duplicações, com as cópias, múltiplas cópias, ele pode ser aumentado naquele momento. Então, você tinha uma célula parental com 10 cópias, por exemplo, e aí a célula filha vai ter 12 cópias, ou 15 cópias, ou 20 cópias, porque você tem uma referência problemática ali, mal alinhada, mal pareada. Se essas repetições estão na região codificante, isso significa, por exemplo, que um determinado número de cópias de glutaminas ali, por exemplo, então CAGs, eles vão ter um dobramento da proteína, até um certo número esse dobramento ele não vai mudar tanto, mas se você tem muitas cópias daquela alteração, você tem um dobramento incorreto da proteína. E esse dobramento incorreto ele pode ser tão incorreto que ele vai começar a agregar aquela proteína e ela vai ficar insolúvel dentro da célula, formando ali um agregado proteico. Desculpem, passei rápido. Tá? E aí já foram identificadas várias doenças causadas por repetições em regiões diferentes. Por exemplo, repetições em regiões promotoras, repetições em regiões codificantes, né? Então eu estava falando da poliglutamina, CAG, repetições na região 5' TR, repetições na região 3' TR. E aí, todas essas regiões aqui, elas têm implicações diferentes na hora dessa expansão se concretizar. Então, se você tem uma expansão na região promotora, por exemplo, você pode alterar muito a regulação daquele gene. Então, você pode fazer com que o gene seja ou silenciado, ou que ele seja hiperexpresso, e isso promove algum tipo de alteração no fenótipo. Ou, se for na região 5' TR, você pode, por exemplo, encontrar uma hiperagregação daquele RNA mensageiro e ele não consegue ser traduzido. Ou você pode ter um acúmulo do RNA mensageiro com outros RNAs, e aí você tem uma depleção de outros genes ali,
na síntese proteica. Ou, como eu tinha dado o exemplo anterior, você pode ter uma agregação da própria proteína. Tá bom? Então, a própria proteína pode estar alterada. Agregando ali, enfim. Ataxias espinocerebelares, né? Então, SCAs, tem vários SCAs aqui que são causados por esses problemas. Você tem, por exemplo, ataxia de Friedreich, você tem miotonias, então, distrofia miotônica tipo 1, distrofia miotônica tipo 2, e uma das doenças importantes aqui, síndrome do X frágil. Então, existe um gene chamado FMR1 que ele pode ter múltiplas cópias ali de um CGG, na região 5'-TR, e isso promove alguns problemas. Um deles é a hipermetilação, então você tem um silenciamento gênico por um mecanismo epigenético, né, que é a metilação. Você tem uma instabilidade genômica nessa região, então ele se hipercondensa, e aí se chama síndrome do X frágil, porque as primeiras observações eram do cromossomo X ali com uma região de quebra, um ponto de fragilidade, tá bom? E aqui são vários processos que são decorrentes dessa instabilidade de repetições, que são processos importantes de reparo de DNA, de replicação e de recombinação. Muito bem. O que acontece de especial nesses casos? Quando você tem... Então, aqui é novamente a mesma coisa, doença de Huntington, né, que é uma delas aqui de poliglutamina, você tem na região codificante uma expansão, e essa expansão vai formar um agregado de poliglutaminas que vai ser tóxico, né? Então ele tem esse efeito dominante negativo, como eu tinha falado. Então, um alelo mutado só, ele vai agregar e puxar para baixo e promover essa deposição intracelular dessa proteína. Né? Então, ele é dominante negativo porque um alelo só alterado, mas o outro não consegue cumprir essa função normal, ele está agregado junto. Então, a herança ali é dominante, um heterozigoto já é afetado, mas molecularmente não sobra nenhuma proteína saudável para fazer essa função. E no X frágil, isso também acontece. Então, você tem uma expansão, mas aí na região não codificante, na região 5'-TR, isso vai silenciar e aí você não vai ter o RNA. Não tendo o RNA, você não tem a proteína. Não tendo a proteína, você pode ter a doença. Por que isso é importante? Eu quero que vocês olhem esses dois gráficos com atenção. Então, aqui no eixo X, eu tenho um número de repetições. Tá? Eu tinha, nesse caso, é para várias doenças neuropsiquiátricas, isso aqui serve. Então, eu tenho ali mais repetições, né, a 60, 70, eu tenho, andando para esse caminho aqui, eu tenho mais repetições. E aqui eu tenho o número de repetições da prole, dos filhos. Vocês estão vendo que existe, quanto mais repetições dos pais, eu tenho um aumento numa taxa maior, para alguns casos aqui, do que nos pais. Os filhos têm mais repetições do que os pais. E quanto mais repetições eu diminuo a idade de início da doença, isso aqui é a idade de início. Então, nesse caso aqui, eu tenho pessoas com 50 repetições começando a doença dos 20 aos 80, e aqui eu tenho pessoas com 100 repetições começando na infância, ou com 70 repetições começando entre 15 e 25 anos, por exemplo. Então, eu tenho duas observações aqui. Eu tenho a primeira observação, que os filhos podem ter um aumento do número de repetições em relação aos pais, e que quanto maior o número de repetições, menor a idade de início, logo mais severo é o caso. Isso acontece pelo seguinte, e aqui é uma outra forma de ver isso. Então, o número de repetições em Huntington, né, doença de Huntington, e a idade de início diminuindo. Isso acontece porque, como eu falei lá no início, no momento da replicação, você tem uma instabilidade local ali daquelas repetições. E isso pode promover um aumento no número de repetições. Então, o pai ele tinha, por exemplo, 35 repetições, ele pode ter um filho com 39 repetições. E aí, a partir de 39 repetições, com 40 repetições, você já tem a doença.
Então, o nome disso é uma mutação dinâmica. Então, é a mutação que normalmente ela é transmitida igualzinha, qualitativamente igual, através das gerações. No caso das repetições, ela pode mudar de tamanho. E se ela aumentar de tamanho, que é o caso em algumas dessas doenças, ela vai ter os filhos tendo um risco maior para a doença mais cedo. Então, você tem o pai não tinha doença, o filho ele passou a ter, pode ter uma chance de ter a doença, ele está pré-mutado, isso aqui é uma região de pré-mutação, número de pré-mutações, 36 a 39 cópias, por exemplo, daria uma pré-mutação, ou ele pode ter a mutação completa a partir de 40 cópias. E aí ele já começa a ter a doença. E aí os filhos dos filhos podem ter um aumento do número de cópias, portanto, uma diminuição na idade de início. Essa diminuição na idade de início, tem inclusive uma família bem descrita lá no livro, vocês vão ver, ela, obviamente, é um aumento de severidade. O nome disso é antecipação clínica. Então, você observa que a cada geração você diminui a idade de início, portanto, você aumenta a severidade da doença. E isso pode chegar num ponto em que o tamanho da repetição é tão grande que você já não consegue mais reproduzir, e aí a família, os aumentos das repetições, elas param ali para aquela família. Tá? Existe um outro problema muito sério, que essas doenças elas têm início tardio. Tá? Então, doença de Huntington, por exemplo, começa depois dos 25, 30, 40 anos. O que significa? Em geral, as pessoas com essa idade já têm filhos. Então, os filhos... Eu vou só fechar aqui a janela para... Posso deixar a gatinha na janela para sempre, né? Pelo menos reduz um pouco o barulho aqui. Então, os filhos, eles começam a ver os pais deles sendo afetados e eles, eventualmente, vão ter um risco de 50% de ter a doença. Como eu falei para vocês, a herança, basta uma cópia do gene alterado, então ela é herança dominante. O pai começa a ter a doença aos 45, 50 anos, e ele já tem filhos, automaticamente os filhos já têm 50% de chance de ter a doença. Por quê? Você tem uma penetrância muito alta, né? Tirando esse trecho aqui de penetrância reduzida, você tem uma penetrância muito alta, beirando 100%, acho que doença de Huntington é 100%, e de início tardio. Então, é uma história muito triste mesmo. Para quem assistiu a série House, aquela 13, que é a médica, uma médica mais jovem, né? Ela tem a mãe afetada por Huntington. E aí ela fica na dúvida se ela quer ou não ser testada. Ela, na verdade, não quer ser testada porque ela prefere não saber. Como a penetrância é 100%, basta ter a mutação para você ter a doença. Então, é realmente muito triste. Nossa, começou barulho dos dois lados aqui, eu peço desculpas. Tá? E aqui, para quem tinha me perguntado antes, a gente tem outro tipo de herança. Eu quero que vocês olhem o seguinte. Então, aqui você tem dois irmãos, um homem e uma mulher. Os dois são afetados. O homem não passou para ninguém, e aí eu coloquei duas gerações aqui. Eu não, né? O livro trouxe um exemplo com duas gerações aqui para dizer que não é penetrância incompleta. Nesse lado aqui, todos os filhos dela estão afetados. Tá? 100% dos filhos afetados. Desculpem aqui pela minha filhinha, ela gosta de brincar ali na janela. Vocês podem ver aqui que tem um exemplo que o filho homem teve filhos e os filhos dele não foram afetados, enquanto que a filha mulher dela teve 100% dos filhos afetados. Isso aqui aponta para um tipo de padrão de herança muito interessante, que é o padrão de herança mitocondrial. Para quem lembra, a mitocôndria ela é passada na linhagem materna só. Ela é passada na linhagem materna só. Então, você tem um homem com mitocôndria afetada, o espermatozoide dele não vai transmitir essa mitocôndria. E a mulher, todas as mitocôndrias dela, ou uma parte grande das mitocôndrias podem estar afetadas, e aí você vai transmitir isso adiante. Por que eu falo em parte?
Porque existe o seguinte, a célula ela não tem uma mitocôndria só, ela tem muitos mitocôndrios. E aí, se a mutação aconteceu em uma sublinhagem de mitocôndrios, você tem o que a gente chama de heteroplasmia. Então, você tem a célula com alguns mitocôndrios que têm a mutação e outros mitocôndrios que não têm. Na hora da divisão celular, você tem uma divisão das mitocôndrias. Elas também vão replicar o seu DNA e elas também vão se dividir. E aí elas vão acompanhar as células filhas. Se você tem um determinado número, uma proporção de mitocôndrias alteradas em algum conjunto de células filhas, você pode ter a doença. Se você tem um subconjunto de células que tem uma proporção menor de mitocôndrias mutados, você talvez não tenha a doença, não seja suficiente. É como se fosse um mosaicismo. Não é como se fosse, é um mosaicismo, mas é um mosaicismo intracelular que a gente chama de heteroplasmia. Eventualmente, as mulheres que tiverem as células afetadas com todas as mitocôndrias, elas vão ter todos os filhos afetados, porque todos os óvulos dela vão carregar a mitocôndria alterada. Por outro lado, se você tem algumas filhas, algumas células filhas sem essa proporção tão grande, você pode ter um escape, né? Então, é um tipo de modelo de penetrância, mas é baseado em presença ou ausência de uma determinada proporção ali de mitocôndrias alteradas, tá bom? Ficou claro, gente, esse pedaço? Deixa eu interromper a gravação aqui.